Povo de Deus, paz e graça, louvado seja o nosso Eterno por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero passar aqui hoje, aleluia, para estar trazendo a palavra da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. E você que se encontra do outro lado, que vai ouvir esta mensagem, a direção do Espírito Santo de Deus, você possa ser abençoado pela palavra do Deus Criador dos céus e da terra, que Ele possa te visitar no dia chamado hoje, sempre, aleluia, manifestando o teu poder, a tua graça, derramando sobre nossa vida. Amém, irmãos? Tenha certeza que se você se lançar nos caminhos do Senhor, tudo se procederá segundo o querer e a vontade dEle, e você será bem-aventurado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu peço a vocês encarecidamente que possa estar, aleluia, em nome de Jesus Cristo, divulgando o vídeo, está se inscrevendo no canal, ajudando este canal, em nome de Jesus. Amém? Vou trazer uma palavra aqui, rápida aqui, da paz do Espírito Santo de Deus, para compartilhar com vossas vidas, ao qual o Espírito Santo de Deus tem ministrado em meu coração, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 14, do verso 10 a seguir. Bem sabemos que Paulo é um homem muito categórico, é um homem muito experiente, instruído pela palavra de Deus. Ele sempre orientou o povo a andar nos preceitos do Senhor. Aleluia. Segundo o Espírito Santo de Deus estava a cada dia a orientar ele a maneira de agir, de se comportar. E Paulo, ele sempre deu exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo sempre deu exemplo. Ele pega a característica de Cristo, ele é o que mais tem característica de Cristo dentre os discípulos. Por quê? Porque quando ele criou um vínculo com Deus, houve uma transformação na vida de Paulo. E ele passou isso para cada um de nós. Hoje, para o século 21, ao qual as pessoas estão dormindo, estão desapercebidas. Mas louvamos a Deus, que existe a palavra dele para nos orientar. Então receba esta orientação na sua vida, onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja, quer seja no hospital, quer seja, aleluia, no cárcere, quer seja morando, vivendo embaixo de uma ponte, no matagal, aleluia, quer seja na frente de uma loja, dormindo às vezes, que esse Deus, Criador dos céus e da terra, te visite, te guarde, te proteja, te capacite para a glória do santo e eterno nome dele. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos fazer menção da palavra de Deus, aleluia, no livro de Romanos, capítulo 14, o verso 10, aleluia. Vamos observar o que o Espírito quer falar conosco e nos instruir, aleluia, a cada dia, a cada momento, amém? Diz assim: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. E de maneira que cada um de nós dará conta de si a Deus. Olha o que Paulo está falando, irmãos. O que ele está trazendo para a igreja. Paulo estava presenciando muitos maus comportamentos dos irmãos naquela época. Irmãos que estavam um a apontar uns aos outros, um ao julgar o outro, e irmãos até que andaram junto com Cristo. E Cristo não teve esse tipo de comportamento. Cristo, ele não julgou as pessoas, ele não apontou, ao contrário, ele veio buscar todos quantos estavam perdidos,
Ele veio trazer a mensagem do Pai dele para que a gente possamos a cada dia meditar nesta palavra e vivenciar ela, como ele nos instruiu. E muitos estão saindo dos parâmetros daquilo que Deus enviou teu filho para instruir a igreja. E nós somos igreja. Nós somos servos. Aquele que é servo está apto a obedecer e a exercer tudo quanto o seu Senhor manda. Então Jesus Cristo, ele vai chegar no livro de Mateus, se não me enganar, do capítulo 7, ele vai ter um diálogo com os discípulos, com os fariseus, com toda a pessoa que estava ali ouvindo a palavra. Ele vai dizer: não julgue para que você não seja julgado. Não condene para que você não seja condenado. Não meça a pessoa, porque da maneira que você medir, você também será medido. Ele diz que antes de eu tirar um cisco que está no olho do meu irmão, é necessário que eu tire a trave que está atravessada no meu. Ana chamou de hipócrita. Por quê? Porque o povo tem um costume de julgar a causa do seu próximo, mas a sua causa ninguém quer julgar. A causa da tua família ninguém quer julgar. Do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, ou vice-versa. Mas a causa de um irmão, todo mundo quer julgar. Aqui nessa mensagem que eu acabaram de ler, quando você for ler todo o texto, Paulo vai falar a respeito daquele que está fraco ou enfermo na fé, que nós devemos recebê-lo com sabedoria, tratar bem. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é forte suporte o fraco. E muitas das vezes nós não queremos suportar o nosso irmão. Nós não queremos aceitar as suas ações, as suas atitudes. Queremos olhar tudo que o irmão pratica para estarmos a apontar, a julgar e se levantar contra a vida dele. Mas Deus não nos chamou para isso. Aqui o próprio Paulo está instruindo, dizendo que no grande dia todo o joelho vai se dobrar. Aqui não tem ninguém incluso desta questão. Aqui está todo mundo incluído. Está todo mundo dentro do assunto. Aqui quer seja rico, quer seja pobre, quer seja estudado ou não estudado, não independente de classe, de cor, de religiosidade, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que só o Senhor é Deus, não há outro além dele. Ninguém vai escapar do julgamento. Não adianta. Todos vão ter que se comparecer mediante o tribunal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada um vai dar conta de si. O pastor não pode dar conta da ovelha, a ovelha dá conta do pastor, não. O pastor vai apresentar o seu rebanho. E cada um vai dar conta de si, porque até ele tem que dar conta dele também. Aqui Paulo está orientando. Se o teu irmão, ele come carne e você não gosta de comer carne, não critique, não despreze, não vire as costas para ele. Porque se Deus chamou ele, quem somos nós para adentrarmos nesse assunto? Quem somos nós para estar a pisar, a julgar, se levantar contra a vida dos nossos irmãos? E hoje, infelizmente, está acontecendo muito isso dentro do templo. E Deus não tem se agradado. Deus não tem ficado com muita, tendo orgulho e alegria dessas ações. Porque o próprio Deus, ele poderia não ter enviado o teu filho para nos salvar, para nos resgatar e pegar e destruir toda a nação, como ele fez também em Sodoma e Gomorra. Mas não, ele é misericordioso, ele é benigno, então ele nos concede uma oportunidade. Ele envia o teu filho para nos orientar, para nos ensinar a andar no caminho correto. E quando o seu filho vai para a glória, o seu filho deixa uma ordenança dizendo: ide por todo mundo, fazei discípulo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, ganhando almas, instruindo como devem andar na minha presença. E tem que haver a continuação. E aqui Paulo dá continuidade ao Evangelho de Cristo.
Paulo está trazendo para a igreja, dizendo: irmãos, por que tomar tais atitudes, agir de tais maneiras, ao qual Deus não tem se agradado? O que adianta eu apontar o meu irmão, ele me apontar? O que adianta eu desprezar o meu irmão e ele me desprezar? Porque todos nós somos só um corpo, mas guiado por uma cabeça. Essa cabeça é Cristo, é Jesus de Nazaré. Se você tem ciência e certeza disso, você jamais vai voltar atrás daquilo que Deus te outorgou, daquilo que Deus designou você. Deus, ele tem preparado uma mesa farta para o teu povo, para a tua igreja. Mas às vezes o próprio povo está dispensando esta mesa, não está valorizando, está desprezando também, rejeitando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E Paulo está orientando. Se você quer julgar alguém, quem é você para julgar alguém? Quem é você para apontar essa pessoa? Não. É assim, como é irmão, pastor, seja o que for. O Senhor quer que nós concordemos com o pecado? Não. Mas só que o pecado faz, aleluia, com que o homem se afaste de Deus. E o homem que tem que ter no seu subconsciente e reconhecer que não deve pecar, ele tem que se esforçar. Mas tem uma coisa, que da mesma maneira que a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus, o Senhor Jesus Cristo instruiu a igreja. Por que a igreja? Ele disse para Pedro: ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque está tudo no mesmo pensamento, no pensamento de Cristo. Aí ele diz: olha, Pedro, se teu irmão, está falando, olha, igreja, se teu irmão pecou contra ti 70 vezes 7, perdoe ele, ajude ele, mostre para você que se você está forte, ele está fraco, suporte, dê uma força, dê um apoio, mas não concorde com o erro. Concordar com o erro é uma coisa, e você perdoar o seu irmão é outra. Quando você perdoa, não quer dizer que você concordou com o erro dele. Você está mostrando que existe misericórdia na sua vida. E você tendo misericórdia, Deus também terá misericórdia de você. Porque aqueles que não se compadecem, não alcançará a compaixão de Deus. Está escrito. O próprio Paulo falando que Deus usou a expressão que ele se compadece daquele que se compadece. Olha, que ele tem misericórdia daquele que tem misericórdia. Se eu não tenho misericórdia, se eu não me compadeço de nenhuma pessoa, como Deus vai se compadecer de mim? Se eu não perdoo, como eu não posso eu ter o perdão? É dessa maneira. Então temos que aprender isso. Temos que passar a viver o evangelho como ele está escrito. Temos que passar a viver o evangelho como ele é assim informado para cada um de nós. E às vezes, meu irmão, porque o irmão cometeu um erro, aí você quer crucificá-lo, você quer rejeitar. Ah, eu não posso mais, aleluia, dar oportunidade a fulano porque ele pecou, aleluia. Eu não posso mais andar com fulano porque ele pecou, aleluia. Eu sei que a Bíblia dá direito para tudo, direito de você estar andando junto, direito também de se separar, tudo isso. Mas não esqueça que o perdão tem que estar em primeiro lugar. Você pode até não andar, vou concordar, entre aspas, mas não pode criar algo no teu coração para não perdoar aquela pessoa. Perdoe ela, porque através do perdão que você está dando para ela, aí agora começa a vir, o mover de Deus sobre tua vida. E Deus trabalha onde? Deus entra na vida secular, Deus entra na vida financeira, Deus entra na vida espiritual, Deus entra dentro da tua vida na área da saúde, trabalha, opera e manifesta o poder dele. E até através da sua fé, alguém que você apresenta a Deus, Deus vai curar também. Porque a própria Bíblia vai revelar que quando aquela mulher pede algo para Jesus, para ir curar a filha dela, se eu não me engano, que está atribulada, angustiada, endemoniada,
né, passando por luta, por aflição, Jesus disse que não é lícito tirar o alimento dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, com a simplicidade e a humildade, ela mostrou para o mestre, ó. Mas lembre-se, Senhor, que também das migalhas que saem da mesa, que caem da mesa, os cães se alimentam. Então Jesus disse, olha, a sua fé, ó para aí, curou, vai lá. O centurião também da mesma maneira, Jesus disse, olha, a sua fé curou o seu servo. Entende, igreja? É isso. Mas para a nossa fé ser exercida, para a nossa fé ser concretizada através da vida de alguém, não é só a fé também, é as nossas ações. Se afastar daquilo que não agrada a Deus, às vezes criando indiferença um para com o outro, deixando o diabo colocar dúvida no teu coração, na tua mente, para que você não sirva a Deus, fazendo com que você deixe de crer ao Deus Criador dos céus e da terra, e não sabendo que aquele que te chamou é fiel para aperfeiçoar, aleluia, a boa obra sobre a tua vida. Aquele que te chamou, ele está no controle de tudo. Então aprenda isso. Paulo está dizendo aqui, ó, eu presenciei meus irmãos comer carne, mas não critiquei eles. Aleluia. Eu presenciei e alcancei meu irmão enfermo, ouvi que ele não estava bem, mas eu o recebi bem, tratei bem, o abracei. Está entendendo? Eu presenciei meu irmão fazer até individualidade de dias, questionamentos com Deus, mas eu não deixei de recebê-lo e também não julguei ele. Por quê? Porque Paulo sabe muito bem que aquele que julga vai ser julgado. Então, quem somos nós, hein? Para estarmos na posição de julgar até a vida alheia das pessoas. E essa é uma das questões que está acontecendo hoje dentro do ministério, que se nós não tomarmos uma atitude para colocar as coisas no devido lugar, vamos sofrer consequência. E Paulo está orientando. Paulo está falando. Irmão, todo mundo sabe que Paulo foi um homem rebelde, Paulo foi um homem bruto, um homem carrasco, perseguiu a igreja, matou cristão, presenciou morte de cristão, prendeu, uma confusão terrível. Mas quando Jesus pegou ele no caminho de Damasco, aquele homem foi transformado, aquele homem foi mudado, entende? Da água para o vinho. Olha para aí, como usa o provérbio, foi transformado. E aí agora, esse homem, ele sendo cheio do Espírito e usado pelo Espírito Santo de Deus, ele instrui a igreja hoje. Então, se você absorve essa instrução, você vai ser vencedor. Isso depende de você. Não depende do pastor, do pregador, não depende, aleluia, até do próprio Paulo, que não existe mais, mas que escreveu essas palavras na direção do Espírito Santo. Depende de você absorver esta palavra, ao qual Deus usara Paulo para nos orientar. Entende? Olha, é bem mais fácil, vou trazer aqui algo aqui, ó. É bem mais fácil a gente julgar uma causa de uma pessoa do que a nossa mesma. Quem não lembra de Davi, hein? Davi, Natan vai até ele e conversa com ele a situação do que ele havia praticado, cometido, o pecado, o erro. Ele aí, ó, abre a boca, claramente diz assim, ó, esse homem é digno de morte. Deve restituir, ó, as coisas para o dono e é digno de morte. Não sabendo ele que estava, aleluia, julgando a sua própria causa. Mas quando ele descobre que a causa é dele, o que é que ele faz? Pequei contra os céus, olha para aí. Pequei contra a terra, começa a se rasgar diante de Deus, a se humilhar. Se ele soubesse que a causa era dele, ele não ia julgar. Porque um rei, quando dá a sentença, tem que se realizar. Tem que ser exercido aquilo que o rei falou. Aí a pessoa ia julgar a própria causa dele, que ele tinha que morrer? Não. Ele ia inventar outro tipo de argumento. Ia ter um outro argumento. Como ele teve até, que não foi um argumento, mas foi sincero, pedir perdão a Deus. Ele poderia até fazer isso, pedir perdão a Deus. Mas julgar a causa dele, não que tire a própria vida dele.
Então, irmãos, aprenda isso. Paulo está falando. Se você não foi chamado para julgar, para apontar, não faça isso. Porque se tem uma coisa que Deus não vai dar ao ser humano, é o direito de um sentenciar o outro. Então não se levante contra a vida do teu irmão. Coloque-se na posição, no lugar dele. Hein? Coloque-se. Às vezes o irmão está passando por uma prova, por uma luta, você não sabe nem o que está acontecendo na vida do irmão e você está se levantando contra a vida dele. Agora também que existe alguns que não é brincadeira, que gostam mesmo de criar uma confusão e aí só o eterno para poder solucionar todas as coisas. Amém? Espero que vocês façam um bom uso desta palavra. Aleluia, a palavra, a parte do Espírito Santo de Deus para vossas vidas. E que você possa, aleluia, ter crescimento a cada dia, a cada momento, na presença do nosso Eterno. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está aí a palavra. Você pode ler depois do início tudo para entender. Livro de Romanos, capítulo 14, foi o verso 10 que eu li até, deixa eu ver aqui, o verso 12. Pronto. Está entendendo? Aqui, de maneira que cada um, dará conta de si mesmo. Tem pessoa que quer dar conta daquilo que Deus nem outorgou a ele. Para com isso, por favor. Você vai ter que dar conta de você mesmo, meu irmão. Você sabe se você erra, se você não erra, se eu erro, se eu não erro. Quem sabe é cada um de nós. Então nós que temos que mudarmos na presença de Deus, porque vamos dar conta a Ele de nossas vidas. Amém? E de nossas ações. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, neste momento, Deus, aqui estamos em Tua presença para estarmos, Deus poderoso, a pedir perdão por erro, falha, transgressões e iniquidade. Pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa estender Tuas mãos sobre nossas vidas. Onde quer que vimos estar, o Senhor esteja, Senhor, no controle de tudo. Meu Pai, guarda o pai de família, a mãe de família. Guarda, Senhor, este jovem. Guarda esta criança. Repreenda todo o mal contra a vida dele, Senhor. Aquilo que o inimigo tem tentado, projetado, não irá prevalecer, nem suceder, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus abençoa a tua nação, abençoa o teu povo. Abençoa, meu Deus, a finança dos teus filhos, as empresas. Faz com que venha ter crescimento e prosperidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e que cada um venha se sensibilizar, meu Deus, e poder ajudar uns aos outros, e sentindo o mesmo amor, a mesma compaixão para com os outros. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar, Pai querido amado, todos quantos estão neste momento no cárcere, todos quantos estão, meu Deus, meu Pai, no hospital, sofrendo por luta, todos quantos, meu Deus, está esperando uma resposta da parte do Senhor. Dai a vitória para louvor do teu nome, Deus. Eu te peço isso na certeza e convicção de para tu, para a glória do teu santo eterno nome. Deus, em nome de Jesus, nos instrui, Senhor. Faz com que venhamos estar cada dia mais firme e forte na tua presença e agindo em fidelidade para com o Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, amados. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. E até uma próxima, se assim o nosso eterno nos conceder. Amém? Porque o homem faz planos, mas a resposta vem, do Deus Criador dos céus e da terra. Só Ele dá a resposta de tudo. Amém? A Bíblia diz que não se vende 2 pássaros com um cetil e nenhum deles cai da árvore se não for pela permissão de Deus. Então tudo quanto irá suceder em nossas vidas será para a glória e louvor do santo e eterno nome do Deus de Israel. A paz e a graça, Shalom, e até a próxima, em nome de Jesus.